Bem, na sua opinião, o que seria hipocrisia? Bom, não vou aqui expor neste áudio uma definição baseada em dicionário do que seria a palavra hipocrisia, mas em pensar humano, no campo humano, basicamente seria como se você dissesse algo, mas fizesse o oposto disso que você diz. Exemplo, você fala, eu detesto futebol, mas você não para de assistir futebol. Isso é um tipo de hipocrisia. Você diz, eu não como gordura porque faz mal à minha saúde, mas você é um adepto do cigarro. Isto também é um tipo de hipocrisia, pois o cigarro também faz mal à saúde. Agora, vamos colocar aqui uma situação um pouco mais detalhada. É um tipo de exemplo de hipocrisia, mas que vai nos convidar a uma reflexão um pouco mais baseado naquilo que aprendemos com o Criador, com Cristo. Imagine que eu ou você estamos aí numa lanchonete, tomando o nosso café da manhã, e aí chegue um morador de rua, nitidamente você percebe pelos trajes, pela forma de estar, que é um morador de rua, e aí ele se aproxima de mim ou de você e pede para que eu ou você pague a ele um lanche, um salgado que seja. E você simplesmente chama o atendente da lanchonete e olha, pega um lanche aqui pro rapaz aqui. E a pessoa lhe serve o lanche, você paga, ok. Beleza? Beleza. É uma atitude bonita, parabéns para mim, parabéns para você. Agora, nós fizemos isto porque nós nos compadecemos da pessoa ou porque nós nos compadecemos em ver a situação em que aquela pessoa se encontrava. Porque vamos pegar a mesma cena e mudar um personagem. Imagine que eu ou você estamos aí numa lanchonete tomando um café da manhã e aí de repente chega perto de nós uma pessoa extremamente bem vestida, com roupas finas, bem passadas, aquele perfume que você só de respirar você percebe que é um perfume importado, um relojão de marca famosa, pessoa com corrente de metal ou de coisas valiosas no pescoço, enfim, você percebe que aquela pessoa ela tem condições financeiras, mas ela chega ou em mim ou em você e pede para nós, você pode pagar um lanche para mim? Eu pergunto a mim e a vocês, para essa pessoa nós pagaríamos este lanche? Eu tenho certeza, meus amigos, que nós não pagaríamos o lanche para esta pessoa. E isto, meus amigos, é um tipo de hipocrisia. Por quê? Nós, no primeiro exemplo, olhando para a aparência da pessoa, estando mal vestida, mal cheirosa, nós pagamos o lanche para ela, não tem condições. No segundo exemplo, a pessoa bem cuidada, bem vestida, bem perfumada, nós não pagamos alegando que ela tem condições. Mas o curioso, meus amigos, é que tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, nenhuma das duas pessoas que pediu para que nós pagássemos algo a ela nos disse que, olha, pague um lanche para mim porque eu não tenho condições de comprá-lo. Elas não disseram isso. Ambas, nos dois exemplos, simplesmente chegaram até nós e pediram para que nós pagássemos um lanche para elas. Isto, meus amigos, é um tipo de hipocrisia. Por quê? Isto é um tipo de hipocrisia? Porque com Cristo, meus amigos, nós aprendemos que devemos fazer o bem sem olhar a quem.
Ah, mas aí eu vou ser trouxa na mão de todo mundo? Não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que, numa situação como esta, deste exemplo, fica nítido que nós, ao olhar pela aparência, nós, em um exemplo ajudamos, em outro não ajudamos. Quando, na verdade, meus amigos, nos dois exemplos, nós deveríamos ter ajudado. Nos dois, porque nós deveríamos olhar além da veste que a pessoa estava, do cheiro que ela estava exalando. Nós devíamos olhar para o ser humano. Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, eram dois seres humanos. Então, se nós aprendermos com Cristo e de fato colocarmos em prática o que ele nos ensinou, nós veremos que esta é um tipo de ideologia que de repente aprendemos através do sistema religioso, do sistema político, através do envolvimento com a nossa família, no sistema educacional, enfim. É um péssimo exemplo, meus amigos e amigas. Eu fico pensando sobre isso, horas. O fato de, no segundo exemplo, a pessoa estar bem vestida, quer dizer que ela não precise de ajuda? Ah, mas se ela quer comer, ela vem do relógio, vem da roupa. Não é esse o caso, meus amigos e minhas amigas. Nós devemos ir além do nosso ego, ir além dos costumes. Sabe? Quando nós aprendermos a olhar para o ser humano e não para o que ele veste, ou para o que ele exala, ou para o formato que ele anda, aí de fato nós estaremos cada vez mais próximos de Deus. Porque se no segundo exemplo nós não pagamos alegando que a pessoa ela nitidamente é uma pessoa de boas índoles, boas condições, tem condições de comprar o lanche, quem é que nos garante, meus amigos, que no primeiro exemplo aquela pessoa que estava mal trajada, mal cheirosa, não seja também uma pessoa de boas condições, que usa este tipo de personagem para usufruir de bens? Então, por que, meus amigos, que a nossa hipocrisia ela é tamanha para julgar apenas um lado da história e absolver o outro lado? Então eu penso sempre o seguinte, meus amigos, se nós quisermos agir com julgamentos, que nós julguemos tudo e todos. Do mesmo modo, se nós quisermos agir com absolvimentos, que nós absolvemos tudo e todos. Aceitem ou não, é assim que nós aprendemos com Jesus Cristo. Ele nunca vai condenar uns e absolver outros. Ora ele vai condenar todos, ora ele vai abençoar todos, absolver todos. É assim que devemos aprender com o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Fica para nós essa reflexão e que a gente aprenda um pouquinho a largar a hipocrisia e agirmos com foco no ser humano, que é Deus, é o próprio Jesus encarnado. Até a próxima.